Arthur, é ótimo teu ponto, porque encaixa muito com uma pergunta que eu vou fazer agora para o Genta, que é o seguinte, né? O medio cristão, acaba que a gente tem que torcer muito para o externo, né? A gente passa a depender cada vez mais do mundo, né, para puxar a gente para o bem ou para o mal. E o fato é que o Lula deu uma baita sorte de pegar uma maré boa, e a Dilma, por outro lado, deu uma baita azar de pegar é, uma janela ruim. Os dois fazendo basicamente um pouco da mesma política, vamos dizer assim. Genta, dentro desse contexto aqui, dado que, enfim, políticas econômicas e de Dilma e Lula foram basicamente a mesma, o que você acha aqui de mundo? Para onde que o mundo vai puxar o nosso mediocristão aqui? Legal. Eu não quero ser portadora de más notícias, Arthur, mas a média piorou um pouco depois que a gente fez aquela conta, tá? Então, esse 1,1 per capita já está deixando saudades. Mundo, como que está a nossa cabeça, né? Então, ontem teve reunião do FONC, uma alta de 50 pontos, as projeções. ah, eu acho que eu fiquei surpreso com a revisão de projeções do Fed. Então, ele revisou para cima o juro, então ele está agora, a maioria dos membros do comitê vem um fim do ciclo entre 5 e 5,25, mas tem um número decente, só dois membros vêm abaixo disso, se eu não me engano, sete vêm juro acima disso. E todos, independente dos mais hawk, dos mais doves, colocando corte de juros só a partir de 2024. Esses cortes em 2024, eu acho que eles estão para parar, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que eles estão tomando a decisão de parar e vai ser alguma coisa parecida com o Brasil. Acho que o ciclo o esquematizado pelo Arthur é isso mesmo. O Banco Central não faz sentido um Banco Central parar juros só quando tiver vendo sinais claros aí de queda do mercado de trabalho. A gente sabe que o Banco Central, que a política monetária opera com lags. Isso posto, eu acho que o consenso para parar vai ser nesse 5 com 5,25. Fiquei surpreso ontem na pergunta do Nick Timiraos. Nick Timiraos, para quem não sabe, é um jornalista do Wall Street Journal que é considerado agora eu não lembro, Insider, né? o 20º membro do FONC. Então, o Thales do meu time, quando ele faz a apresentação pré-FONC, o nosso comitê pré-FONC, ele coloca lá, olha, o que o Paulo falou, o que os membros falaram, e depois tem um slide o que o Nick Timiraos escreveu na sequência. Eu acho que a gente vai ficar com um juro alto lá por um bom tempo. Agora, como esse juro de 5,25 vai bater na inflação, se ele é suficiente ou não, suficiente ele é. Acho que é uma questão do timing, né? Dado que a política está apertada, o quanto mais você coloca o juro para cima do neutro, menos tempo ele vai precisar ficar acima. Acho que ninguém consegue precisar agora, sendo bem honesto, mas acho que a gente, pelo menos 2023, dadas as lições que vem, acho que o Powell tem estado tanto Paul Volcker que me surpreenderia muito qualquer corte de juros nos Estados Unidos no ano que vem. Teria que ser um cenário macro que está completamente fora do nosso radar. Então, acho que é um cenário de uma economia desacelerando, ainda com seus desequilíbrios, mas o juro alto e estável. Então, esse juro ao redor de 5 com 5,5. Para um crescimento aí nada brilhante, com uma chance bem decente de a gente ter uma recessão no meio do caminho. Eu projeto, aí os modelos mostram que se for ter uma recessão, vai ter uma recessão razoavelmente leve, mas com meus, sei lá, eu não tenho a conta aqui dos meus anos, quanto tempo eu estou nessa vida, não me lembro de um modelo ter me dado uma recessão alta. Eu não lembro de eu ter conseguido projetar uma grande recessão. Você sempre projeta uma recessão leve, né? E aí as coisas vão acontecendo. Europa, a nossa cabeça é de uma economia sim entrando em recessão. Aí no caso da Europa é mais claro para a gente. Só que é um cenário macro bem diferente, porque a gente está vendo uma recessão na Europa causada por um choque negativo de oferta, né? Então, basicamente, não vai ter gás para... a economia literalmente vai ficar sem gás. Neste caso, é PIB para baixo e inflação para cima. E o papel da política monetária, por mais contraintuitivo que possa parecer, é subir o juro para ajustar a demanda para um nível compatível com a nova oferta.
Então, eu acho que a tarefa do Banco Central Europeu é muito mais dura do que a do Fed. Eu acho que lá dentro eles estão discutindo uma desaceleração também, meio que espelhando, mas eu acho que lá você tem uma dinâmica muito mais desafiadora. Então, na Europa, eu acho que é um processo, continua subindo juro ainda, no Fed também, mas acho que a Europa vai subir juro por mais tempo que os Estados Unidos e com uma recessão aí às portas, tá? Então, eu acho que a indústria alemã e a indústria europeia, em breve, vai começar a ter que fazer ajustes mais duros aí na produção. E, por fim, China é o big, é a grande dúvida, né? Então, após o comitê sugerir o resultado, aí, as eleições, entre aspas, chinesas, sugerirem um aumento da centralização, que isso de fato vai acontecer, a princípio um comitê do partido menos market-friendly a ser checado, mas eu acho que também é uma premissa razoável, mas parecia também dobrar a aposta da política Covid-0, pelo menos até março do ano que vem. E aí a gente teve uma reação social muito forte, ainda mais considerando China, né? E parece que isso vai ser revertido. Eu já falei um pouquinho, eu acho que a gente aprendeu que tem um impacto muito grande, reabertura na atividade, na China não seria diferente. Não sei se seria uma reabertura que ajudaria muito o Brasil passar da primeira onda, porque o impacto maior costuma ser no setor de serviços, né? Eu não vejo um aumento muito grande da demanda por minério de ferro e soja. Vai ter, mas mas acho que um primeiro momento é positivo. A minha grande dúvida dessa reabertura chinesa é que o que foi o guia da Covid no mundo, né? Da reabertura. Você vacina todo mundo, vacina seus idosos e reabre. Uma reabertura sem ter os idosos vacinados é um negócio a ser checado, como vai ser feito, né? Como que vão ser os impactos disso. A exposição da Covid na China foi muito baixa, apesar do... pode-se questionar aí os números oficiais, especialmente os números lá atrás, em 19 para 20, com certeza morreu muito mais gente do que eles falaram, mas é um país que está virtualmente fechado há muito tempo. Então, a gente viu, por exemplo, a Austrália, quando reabriu e já tinha um percentual de população muito mais vacinado que na China, a Austrália também ficou fechada há muito tempo, os números subiram rapidamente. Então, o governo chinês vai ter que encarar esse desafio de ou vacinar rápido os idosos ou mascarar o que está acontecendo, porque no primeiro momento, por mais que reabra, está todo mundo morrendo, você não vai para a rua, né? Então, eu acho que tem aí um primeiro momento a ser visto, como vai ser da reabertura chinesa, mas eu acho que essa foi a grande novidade na nossa. Acho que a grande mudança na nossa cabeça nos últimos 3 meses foi a velocidade desse processo de reabertura, que eu acho que pode ter uma dinâmica positiva para a gente. Tá? Não sei o quão positiva vai ser, porque quem é mais beneficiado geralmente é o setor de serviços, mas, obviamente, quando você reabre, você volta a produzir, gerar riqueza, isso aí se espalha. Então, acho que é net positivo para o Brasil, mas a elasticidade do PIB chinês e do brasileiro talvez caia um pouquinho aí com essa reabertura. Então, assim, de resumo, você acha que o mundo não salva o Brasil, né? Não joga para... O mundo vai ser... O mundo não vai salvar, parece que o mundo não vai salvar o Brasil, mas eventualmente essa reabertura de China, ela continue gerando essa anestesia nos preços de ativos e demore mais para a gente se confrontar com a realidade aqui. Não é claro que vai salvar, não é claro nem que vai conseguir anestesiar, mas é um dos jeitos que eu vejo para demorar um pouco mais essa nossa correção de volta que a gente vai precisar. Acho que os sinais dados até agora pelo governo são inequívocos que a gente vai precisar de uma correção de rota aí ao longo dos próximos trimestres.